Glória a Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Muito bom, né, estarmos aqui na presença do Pai para compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã, esse dia abençoado, esse dia que o Senhor preparou para nós, né? Temos o fôlego da vida e isso é um motivo de muita gratidão ao Senhor, né? E ontem, irmãos, estava em oração, estava meditando da palavra e o Senhor já tinha me dito, né, falado uma palavra em meu coração, uma palavra tremenda, né, sobre Naamã. Muitos de vocês já devem conhecer, né? Para quem não conhece, vai conhecer hoje a história de Naamã e uma bênção, né? E o Senhor continua, né? O nosso Deus, ele é vivo, né? Ele confirma a palavra, né? Ele fala, ele afirma em nossos corações quando ele quer muito nos dizer algo, quer muito nos ensinar algo, né? Quando ele precisa entregar a palavra para nós ou para alguém, ele sempre, né? Tem isso, né? Porque o Senhor é vivo, então ele trata de uma maneira que muitas vezes nós nem acreditamos, né? Falamos, é impressionante, né? Incrível, é maravilhoso. Nós ficamos maravilhados, né? Surpreendidos, o quão grande, o quão maravilhoso é o nosso Deus, né? E eu também, né? A gente vai ter uma campanha de oração também, e aí eu vou poder compartilhar uma palavra. Também esperava uma resposta do Senhor. Então ontem o Senhor foi no culto, né? Para explicar melhor, no culto à noite, o Senhor então trouxe respostas, né? Afirmou, né? Confirmou palavras em meu coração. O Senhor é maravilhoso, né? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né? Como eu falei sobre Naamã, mas complementar, porque o Senhor complementou ontem a palavra, né? Quando ele afirmou a palavra, quando ele confirmou a palavra, ele deu uma outra palavra que se encaixa, né? Se completa uma outra, né? E assim, a palavra que o Senhor quer nos entregar nesta manhã é sobre perseverança, né? Nós temos que perseverar, nós não podemos desistir, irmãos, né? Talvez você esteja diante de algum problema, de alguma situação que você talvez não esteja enxergando solução, né? Muitas vezes a gente está no deserto, né? Quantas vezes ficamos no deserto, né? E a gente não consegue enxergar a resposta, não consegue ouvir Deus falar, parece que o Senhor está em silêncio, né? O Senhor não está agindo, não está trabalhando ao nosso favor, mas é no silêncio que o Senhor trabalha, né? Quando nós estamos na prova, é igual um professor, quando o professor está aplicando a prova, ele fica em silêncio, né? Ele espera que nós possamos transmitir os nossos conhecimentos, que nós possamos viver, né? Viver ou passar ali, né? No caso, na escola, passar os conhecimentos que nós temos para aquele papel. E o Senhor, como nosso professor, ele transmite os conhecimentos através da palavra dele. E nos dias das provações, né, quando nós estamos ali sendo provados por qualquer situação, o Senhor realmente, ele fica ali aguardando, né, querendo saber, deixa eu ver, meu filho, aquilo que eu te ensinei, aquilo que você já sabe, põe em prática, mostra para mim, né? Faz acontecer, porque ele tá ali na torcida para que a gente faça da melhor forma aquela prova, né? Passe da melhor forma a prova, para então nós sermos aprovados, né? O Senhor deseja isso, que nós sejamos sempre aprovados, né? E então é muito interessante, né, irmãos, como o Senhor fala para que a gente não venha desistir. Quantas palavras nós temos na Bíblia, né, de perseverança, né? Quantos exemplos aqui, homens e mulheres de fé que passaram por provas, situações muito difíceis, mas não desistiram do objetivo, né? Que era fazer a vontade do Senhor, né? Viver a palavra de Deus acima de tudo e de qualquer pessoa, né? De qualquer situação, né? Estar firmado na rocha que é Jesus, são exemplos de fé para as nossas vidas. E todos eles, irmãos, tiveram que passar por provações, tiveram que passar por dificuldades, tinha alguma situação de enfermidade,
enfermidade, de males, né, de preocupações, mas eles precisaram passar, né, precisaram passar glorificando ao Senhor, buscando ao Senhor, né, sempre na presença do Pai e sempre, sempre tiveram a vitória, porque a vitória chega, irmãos, o milagre chega, pode ser o tempo que for, o tempo que passar, né? O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor, né? Que nós é difícil a gente compreender isso, aceitar isso, né? Que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Então a gente tem essa impaciência, né? Essa pressa nas coisas, mas muitas vezes nem é preciso a pressa, né? O Senhor gosta de nos surpreender, o Senhor gosta do de repente, e se é preciso que haja um tempo, esse tempo é necessário para nosso aprendizado, né? Em tudo tem um propósito do Pai. Amém? Bom, a palavra do Senhor, então, como eu disse, né, está em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e depois a gente já vai pular para o 14, tá? Mas, se você ainda não conhece a história de Naamã, leia todo o capítulo 5, né? É bênção. Diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado, estimado pelo rei do seu país. Por quê? Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Glória a Deus. Então, irmãos, vejam, né? Primeiro Naamã, né? Interessante que Naamã era, né? Ele era respeitado, né? Era uma pessoa ali respeitada, era um soldado valente, como a Bíblia mesmo descreve para nós, né? O que é ser um soldado valente, né? Como nós. Ele era usado pelo Senhor, outro detalhe. Então, ele era soldado valente e ele era usado pelo Senhor, né? Ele tinha a presença do Senhor em sua vida. Então, veja, irmãos, nós temos que ser soldado. O que é ser soldado? É estar pronto para guerrear, né? Estar pronto para as batalhas. Mas, aqui nesse caso, é claro que tem a guerra física, né, ali, ele era soldado naquela época, porque tinha, né, as guerras, eles estavam ali, né, participando desse movimento, de soldado mesmo. Porém, eu quero falar na vida espiritual, né, o soldado, irmãos, ele, assim como nós temos que estar preparados, né, o soldado, ele não pode ir à guerra de qualquer jeito, né, ele tem uma preparação, e nós também, nós como soldados, temos que estar preparados, e as nossas armas, elas são armas espirituais, então nós temos que estar firmados no Senhor, firmados na rocha que é Jesus, temos que ter a palavra do Senhor como nosso escudo, como verdade nas nossas vidas, né, como caminho para as nossas vidas, nós temos que andar na retidão, procurando sempre andar na palavra do Senhor, né? Estar sempre em oração, constante oração, ou seja, a busca pelo Senhor. Eu não sei orar. Gente, orar é você conversar, né? É tão maravilhoso conversar com o papai, né? Sentar ali, ter um momento com o Senhor, ou de joelhos, em pé, ou simplesmente o choro vai falar por você, porque o Senhor conhece, né, as nossas necessidades, ele sonda o nosso coração, né? E temos que também, né, estar sempre praticando, né, fazendo um jejum, indo à congregação, congregar, né, ouvir, né? A palavra do Senhor, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Há um crescimento nas nossas vidas quando nós damos atenção, ouvimos assim a palavra do Senhor e praticamos, né? Então essas são as nossas armas espirituais, as armas dos soldados de Cristo, né? E nós somos chamados para uma batalha, uma guerra. Mas qual que é essa guerra? É uma guerra diária, irmãos, né? Nós temos as nossas guerras, né, do dia a dia, que nós temos que enfrentar o mundo, mesmo nós não sendo,
né? Não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então nós temos que conviver com muitos tipos de pessoas, né? Temos que conviver com as mentiras, com idolatria, com as pessoas, né, vivendo de formas diferentes do que nós, né, sabemos que é a verdade, né? Enfim, muitas pessoas, inclusive pessoas que nós amamos, né? Nós vamos ter tristezas, vamos ter desilusões, vamos ter N coisas, né? E vamos ter também coisas mais graves, como enfermidades, né? Nós não estamos livres de ter enfermidades, né? Nós não estamos livres de sofrer o luto, de passar pelo luto. Então, são guerras, né, pesadas, situações difíceis que nós teremos que enfrentar, né? O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele não nos deixou, né? Não escondeu isso de nós, né? Assim como ele passou por tantas aflições, muito mais, né? Muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós passamos, né? Mas ele passou, ele conseguiu, ele venceu e nós também venceremos. Por quê? Nós temos armas, nós estamos prontos para enfrentar e nós temos um general, um comandante poderoso, maravilhoso, que é o nosso Deus. Ele está sempre conosco, né? Ele está diante da situação, ele está à frente, à nossa frente, né? Então, irmãos, nós podemos vencer, né? Somos valentes, por quê? Porque nós não podemos retroceder. A palavra do Senhor diz: nós não somos daqueles que retrocedem, não podemos retroceder de maneira alguma, não podemos olhar para trás, não queremos voltar. Nós temos que avançar, o nosso alvo é Cristo. Temos que olhar para frente e servir a um Deus poderoso, continuar seguindo, lutando, guerreando, perseverando, né? Então, esse é o tipo de soldado, né? E que o Deus deu vitória a ele, a Naamã, né? E ele também nos dá, né? Com certeza o Senhor sempre nos dá vitória. Mas, olha só, mesmo ele sendo soldado valente, tendo a presença do Senhor, como eu falei, tem situações que a gente não vai ficar livre da enfermidade. E foi assim também com Naamã, né? Ele sofria dessa doença, dessa enfermidade. E assim como muitos de nós, né, muitas vezes são lutas, né, enfermidades que nós temos que enfrentar muitas vezes por anos, anos e anos, né, às vezes você ora por aquela pessoa há muitos anos, você tem uma enfermidade já há anos, né, você tem o seu filho, o seu parente, o seu familiar, seu esposo, eu não sei, né, com alguma situação e você tem orado, você tem clamado por anos. Mas, irmãos, é preciso que a gente continue a guerrear, né? Assim como o Naamã, veja que ele era ali, né? Ele era reconhecido pelas pessoas, as pessoas sabiam, né, que Deus estava com ele, mas com certeza muitos questionaram: e por que dessa enfermidade? Por que desse mal sobre a vida dele? Né? Por que ele não é curado, não pode ser liberto? Né? Mas aí apareceu alguém, irmãos. Aqui o que nós aprendemos também, né? Mesmo ele sendo valente, sendo um soldado valente, tendo a presença de Deus, poxa, por que ele mesmo, né, não buscou a cura, não foi curado, né? Não, enfim, essa intimidade, né, que dá para crer aqui que ele tinha com o Senhor. Por que não ocorreu ali o milagre, né? Não ocorreu a cura? Porque era necessário um processo, é necessário que apareçam pessoas em nossa vida, é necessário ter o outro ao nosso lado. Sozinho, irmãos, fica mais difícil. Ninguém pode viver sozinho, ninguém. Por isso que é importante termos congregação, né? Termos um lugar para congregar, termos irmãos, irmãos valiosos, pessoas que servem a Deus, porque cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um propósito, né? E aqui quem aparece na vida de Naamã, eu tenho que correr por causa do tempo, né? Quem que aparece aqui na vida de Naamã? Eliseu, né? Um profeta, o profeta Eliseu apareceu na vida de Naamã. E aí então, para encurtar aqui a história, depois os irmãos leiam, que é bênção para as nossas vidas, né? Então Eliseu, como diz aqui, né? Eliseu falou para Naamã, deixa eu ver se eu acho aqui.
Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Está no versículo 10, né? Aí Naamã, olha só, no versículo 11, mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e ia falar comigo, que oraria ao Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Olha só, né? Só que não, irmãos, é como eu falei, cada um tem o seu propósito, cada um tem, irmãos, aquilo que precisa passar, né? Ninguém vai fugir, ninguém vai passar no lugar do outro. É preciso que nós passamos por aquilo que o Senhor quer de nós, né? Então aqui Naamã, irmãos, ele precisava passar por isso, né? Ele precisava dar ouvidos, ele precisava encontrar com Eliseu, ele precisava dar ouvidos ao que Eliseu fez, ele precisou se quebrantar Naamã, precisou se humilhar ainda mais, precisou estar nessa situação para que ele estivesse mais perto do Senhor, mais cheios da presença do Senhor e pudesse receber o seu milagre. Então, muitas vezes, outra lição que aprendemos aqui, muitas vezes nós pensamos, eu já tenho Deus, eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu já oro, né, o Senhor me ama e tá bom desse jeito. Não, irmãos, né? Nunca estamos saciados, precisamos mais e mais. Muitas vezes precisamos descer, precisamos nos humilhar para atingir, né, para receber o milagre, receber as bênçãos do Pai. E foi isso que Naamã teve que fazer, né? Ele precisou se submeter, ele precisou estar ali, né, com o coração aberto também, irmãos, né? É importante a gente estar com o coração aberto para receber a palavra do Senhor através de um profeta, através da palavra dele, né, através de uma pregação. Precisamos estar com o coração aberto para receber o que o Senhor tem para nos entregar. E aí então Naamã foi lá e mergulhou 7 vezes e ficou completamente curado. Irmãos, porque primeiro que o número 7 é um número muito especial, né? É um número bem falado pelo Senhor, né? Aqui na Bíblia, quantas vezes nós ouvimos o número 7, um número de prosperidade, um número de bênção, né? Um número de vitória, né? E foi assim na vida de Naamã. Ele poderia ter sido curado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, mas por que foi só no sétimo? Porque ele precisava continuar, perseverar, ele não podia desistir. Se ele desistisse no segundo, ele não teria recebido a cura, no terceiro, não teria recebido a cura, nem no sexto. Precisava do 7. Ele precisou se humilhar, precisou ali, irmãos, eu imagino ele 7 vezes já cansado e não poderia até, né, de repente falar, isso não vai dar certo? Será que vai dar certo? Por que 7 vezes? Por que não logo no primeiro? Não sei o que passou na mente dele, mas conosco poderia ter sido assim. Mas ele perseverou e ele desceu 7 vezes e recebeu o milagre dele. Aleluia. Então, irmãos, outra palavra, rapidamente, que o Senhor falou ontem, confirmou, né? Um pouquinho antes, o Senhor confirmou lá no culto. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, no 4, no versículo 35. Eliseu também, né? Eliseu levantou-se, andou de um lado para o outro do quarto, voltou, deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Novamente o número 7 em Eliseu, também uma história que edificou a minha vida e com certeza vai edificar a sua vida também, né? Do filho de uma mulher ali que estava já morto, né? Mas Eliseu também ali como profeta do Senhor fez o que o Senhor, né? Com certeza o Senhor ordenou a ele. E aí então o menino, mais uma vez o número 7, né? Então o Senhor, ele uniu essas duas histórias para nos afirmar. É preciso perseverar. Não importa, já 1, 2, 3, não importa. Talvez o seu milagre esteja quase no 7, né? Está quase no 7. Nosso milagre está quase chegando, irmãos, e nós não podemos desistir, né? Então que nós possamos passar por todas as situações, em tudo há um propósito do Senhor, mas que nós possamos ser soldados valentes, lutar com as armas espirituais, não desistir, perseverar, porque o nosso milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que te guarde, que você tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.